Olá, meus queridos! Aqui quem fala é a professora Suzana Freitas e a gente vai começar mais uma aula de biologia. E a gente vai falar hoje sobre virologia. Essa é a segunda aula que a gente vai ter e hoje a gente vai falar sobre infecção viral. Bem, e aí? Como é que os vírus entram nas células? A gente já viu na aula anterior que os vírus eles têm uma característica bem determinada que a gente fala que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, o que está por trás disso? Bem, por que, que os vírus eles recebem essa denominação? A gente começa com a questão da simplicidade das estruturas. Os vírus eles são partículas extremamente simples. Possuem apenas um fragmento de material genético, podendo ser DNA ou RNA, e um capsídeo, que é uma estrutura envoltória, feito só de proteína. E eles podem ter ou não um segundo envoltório, que é chamado de envelope, que é uma estrutura lipoproteica. Bem, essa simplicidade aí faz com que eles não tenham metabolismo próprio. Eles não têm nenhum aparato assim que possa fazer com que o seu DNA, o seu RNA, fique ativo e possa de fato produzir as proteínas necessárias para o funcionamento e, importante aí, replicação da estrutura viral. O que obriga os vírus a entrarem dentro de uma célula hospedeira, de se hospedar no interior de uma célula e utilizar os recursos que ela possui. Esses recursos são bem variados e o vírus vai usar, por exemplo, enzimas como a transcriptase reversa, DNA polimerase, entre outras enzimas. Pode usar também organelas, como os ribossomos, e também matéria-prima, como o próprio ATP, e nucleotídeos, e outras tantas matérias-primas para a fabricação de toda a estrutura viral. Então, ele faz tudo isso com uma finalidade específica, a replicação, formar novos vírus. Então, o vírus, para entrar dentro dessa célula, ele passa por um empecilho, a alta especificidade de hospedeiro. Por quê? Os vírus eles só têm a capacidade de infectar uma quantidade limitada devido à forma com que ele entra dentro da célula. Para entrar, ele precisa fazer um processo de identificação por encaixe chave-fechadura, ou seja, eles precisam ter a chave para abrir a fechadura da célula e entrar. Então, esse processo ele é feito por meio de reconhecimento bioquímico entre as proteínas das estruturas do envoltório viral e as moléculas receptoras do envoltório celular. Então, normalmente, ele desenvolve, ele faz uma adaptação para começar a produzir ou para que a sua partícula ela possua no seu envoltório a mesma proteína que a célula hospedeira possui ou usa para permitir a entrada de agentes externos no seu interior. Normalmente, as células receptoras, como aqui o caso da ACE2, que permite a entrada do coronavírus dentro das células humanas, ela é utilizada para outras funções, para a entrada de outras substâncias que fazem, por exemplo, a regulação da pressão arterial, entre outras tantas funções. Então, o vírus possui a proteína que se encaixa com o receptor celular e daí vai permitir a sua entrada. Só que isso precisa ser extremamente específico, isso costuma ser extremamente específico. A gente tem vírus, por exemplo, que infectam seres determinados. O vírus do sarampo, por exemplo, infecta apenas seres humanos,
nenhum outro tipo de animal, apenas seres humanos. Já o vírus da gripe, ela infecta uma gama de animais, mas infecta apenas um tecido específico, que é o tecido do trato respiratório. Aí a gente tem, por exemplo, vírus como o vírus do mosaico do tabaco, que a gente viu na aula passada, que infecta apenas plantas. Então, cada vírus tem a sua especificidade de hospedeiro. E daí, para ela completar esse processo de replicação, ela segue um ciclo, tá? Que ele muda dependendo do tipo de vírus, do tipo de célula que ele infecta, né? Pode ter diversas variações, mas a gente consegue fazer um processo básico, como por exemplo, o encaixe, né? O reconhecimento e o encaixe. Como eu falei, o reconhecimento e o encaixe se deve à estrutura da proteína viral conseguir encontrar uma molécula receptora que permite a sua entrada. E daí, essa entrada, ela pode acontecer de algumas formas. O vírus pode lançar apenas seu material genético, ou como no caso do coronavírus, ele passa por uma endostose para o interior da célula humana, né? Independente da forma com que o material genético ou vírus entre, né? Ao entrar, a gente diz que a infecção aconteceu. E daí, esse material genético, ele é liberado no interior da célula e daí se começa o ciclo de leitura, replicação e todos os processos. Dependendo de que tipo de fragmento de material genético é esse, os processos vão ser diferentes, tá? Se for DNA, se for RNA, eles passam por processos diferentes. Mas em linhas gerais, o metabolismo celular é escravizado. Esse material genético passa a comandar o funcionamento celular, que vai se focar na fabricação das estruturas virais. Quando as estruturas virais estão prontas, elas começam a se unir, formando novos vírus. Depois da montagem dos novos vírus, esses vírus são liberados da estrutura celular e daí é que começa um dos nossos problemas. O problema número 1 é que isso pode causar danos ao aparato celular. O problema número 2 é que, além de danos, pode causar a morte da célula. E daí a gente tem o 3, que temos a resposta imune. Nosso corpo pode responder aos danos ou à morte celular, e o conjunto dessas 3 coisas é que faz surgirem os sintomas da infecção viral. Então, quando você tosse, quando pega uma gripe, quando você tem febre, quando surgem erupções no corpo ou dores no corpo, certo? Qualquer um dos sintomas que a gente tem quando adoece de uma virose se deve ou porque o vírus causou danos ao sair da célula, ou porque o vírus, ao sair da célula, matou e o seu sistema imunológico ele foi agir entre esses para recuperar isso que está acontecendo, e daí surgem esses sintomas que a gente identifica como sintomas de uma virose. Bem, gente, é isso. Até a próxima aula.